O Ministério Público promete, tá, gente, punir e até mesmo tirar a guarda dos pais que não vacinarem os filhos. Preste atenção, papai e mamãe, na reportagem. Por maior que tenham sido o apelo e os esforços para atrair o público, o resultado foi insatisfatório e a cobertura vacinal no país está defasada. Os índices possuem números preocupantes, como no caso da tríplice viral, com taxa de 4,7%. Para a cobertura contra a poliomielite em crianças menores de 1 ano é de 30,6%. A doença está erradicada do país desde 1990. Esses números criam um cenário de risco real para a saúde de todos nós. O que mais preocupa mesmo é a possibilidade de que algumas doenças retornem. E somente essa possibilidade já provocou uma série de reações por parte das autoridades. O Ministério Público Paulista instaurou um inquérito para apurar os baixos índices de vacinação em São Paulo. A promotoria pede esclarecimentos às secretarias municipal e estadual de saúde. No Rio Grande do Sul, o Ministério Público lançou uma campanha para incentivar a vacinação e um alerta para as consequências aos pais que se recusam a levar os filhos. A partir da notificação de qualquer destes envolvidos, nós teremos medidas a tomar dentro da ótica do Estatuto da Criança e do Adolescente, de responsabilização dos pais por multa administrativa ou até mesmo, inclusive, com casos mais graves, a perda da guarda. Para a doutora Mônica Levi, membro da Sociedade Brasileira de Imunizações, medidas desse tipo se tornaram necessárias. Eu acho que é inadmissível a gente pensar nessa futura geração aí caminhando com perna mecânica, tendo pulmão de aço, morrendo com uma doença que a gente conseguiu por tantos anos eliminar do continente. Para a especialista, são várias as causas que levam aos índices baixos de imunização. Entre elas, a falta de conhecimento sobre os riscos das doenças. Como a gente, graças às vacinas, conseguiu erradicar muitas doenças, controlar doenças, as pessoas não estão tendo temor. Ninguém está pensando que o seu filho vai ter pólio se ele não vê pólio há anos que não tem pólio no país, né? No continente. Então a pessoa não está vendo o risco e não está dando a devida importância da vacinação. O seu Mauro, aos 62 anos, para viver bem, se empenha nas terapias de reabilitação. Teve paralisia infantil com poucos meses de vida, numa época em que eram escassas as informações sobre o problema. Foi um surto que teve na época e ninguém sabia nada, essa é a verdade. Ele começou a se instalar pessoas que tinham pólio, pelo que eu sei dos Estados Unidos, veio muito problema, e se instalam e a proliferação foi imensa. Outra doença que já causa receio é o sarampo. Há quase 2 anos não havia registros de novos casos. Mas em alguns estados brasileiros já há notificações de casos considerados suspeitos, como no Pará, por exemplo. A polêmica sobre tomar ou não as vacinas já chegou na internet. Este grupo, em uma rede social, faz apologia ao não uso. Diga não para a vacina. Nesta postagem, uma mulher alerta para os riscos de não imunizar os filhos. Ela afirma que é uma questão de saúde pública. É crime. Aqui, uma mãe conta que decidiu, aos 3 meses, não vacinar a filha. Hoje, a menina tem 1 ano e é muito saudável. Esta outra comenta que várias doenças erradicadas estão voltando por conta dos pais que não vacinam os filhos. Esta afirma que é irresponsabilidade e falta de respeito. Existe riscos de eventos adversos com vacinas, ninguém diz que não existe, assim como com medicamentos. Mas esses riscos são infinitamente menores do que o risco da doença e geralmente são coisas bastante leves e fáceis de manipular. Eventos adversos raros são raríssimos e é incomparável em números com o risco de sequelas e de mortes pela própria doença. O Ministério da Saúde oferece de graça as 19 vacinas que são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. O calendário nacional prevê aplicações já após o nascimento dos bebês, como a BCG e a vacina contra a hepatite B.
A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo esclarece que até o momento não foi notificada pelo Ministério Público, mas que irá prestar todos os esclarecimentos necessários. E justifica que na capital, em 2017, a cobertura foi de 84,8%. Abaixo da meta, porém, o número é superior ao divulgado pelo Ministério da Saúde. A campanha nacional começa no dia 6 de agosto, uma data de extrema importância para a prevenção. O seu Mauro é presença garantida, levará os netos que receberão as doses necessárias. Eu não posso culpar meus pais, naquela época não, mas as crianças de hoje que se tiverem podem culpar os pais. Olha, falando ainda com relação a vacinas, tá, gente? O atraso na distribuição da vacina contra a meningite gera falta em alguns postos aqui da capital e também na Grande São Paulo. Ô Marcela Varasquim, conta pra gente, tem mais informações desse caso. Peruca, o Ministério da Saúde diz que essas vacinas estão, sim, sendo distribuídas para os estados brasileiros, mas de forma reduzida. Entre janeiro e julho desse ano, foram quase 4 milhões de vacinas distribuídas. E por que isso está acontecendo? Por causa de um problema no laboratório que não produziu doses suficientes e também não distribuiu. A gente está aqui em uma UBS, no Bom Retiro, em São Paulo. Eu já entrei lá, perguntei para os profissionais e eles me falaram que aqui tem dose disponível da vacina contra a meningite, mas isso não é regra, não são todos os postos que têm essa vacina, por isso é bom sempre chegar e perguntar antes para os profissionais, Peruca.